Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo iremos analisar os 3 motivos que levaram a série Anéis do Poder a ser um fracasso. Pelo menos a primeira temporada. E aqui não se trata de opinião, e sim de números. O jornal americano The Hollywood Reporter divulgou que somente 37% dos espectadores americanos conseguiram assistir a série até o final. Mundialmente o número é um pouco melhor, 45% assistiram até o final, mas ainda assim é ruim, já que menos da metade chegou até o final da série mais cara da história até hoje. Considerando que o jornal The Wall Street Journal afirma que apenas a primeira temporada sozinha custou 715 milhões de dólares, algo de cerca de 3 bilhões e meio de reais. Para finalizar, a própria atriz que interpretou a protagonista Galadriel, Morfydd Clark, abandonou o tom de confronto com os fãs e deu uma entrevista recentemente, ainda neste mês de abril de 2023, para a revista Vanity Fair, onde foi dito o seguinte: o entrevistador perguntou: agora que a primeira temporada foi ao ar, como você está lidando com o feedback do seu personagem e da própria série? Ela respondeu: o que é tão maravilhoso sobre esses mundos e personagens é que eles não existem, e mesmo assim eles vivem na mente de tantas pessoas, então eu acredito que não é possível agradar todo mundo. No entanto, eu respeito a posição dessas pessoas, porque eu sei que se estivesse do outro lado, também me sentiria assim. Tudo bem, já percebemos que a série, pelo menos a primeira temporada, fracassou. Mas como isso foi acontecer com a série mais cara já feita até então? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Pessoal, eu não irei entrar no mérito da questão se existem ou não mensagens políticas ou ideológicas na série. O que eu vou fazer é tão somente observar do ponto de vista prático, beleza? Revendo a série para chegar a uma conclusão sucinta do que deu errado, eu consegui chegar a 3 palavras que resumem o fracasso da série: desenvolvimento, caracterização e comportamento. Vamos começar pelo desenvolvimento. Eu não tenho nenhum problema que determinado personagem faça ou deixe de fazer algo porque aquilo não está nos livros. Como eu já falei em outros vídeos, eu consigo separar muito bem o universo dos filmes para o dos livros, por exemplo. E o mesmo vale para a série. Eu conseguiria fazer exatamente o mesmo com a série desde que ela fizesse sentido, ou que tivesse um contexto convincente dentro do próprio universo que ela se insere. Eu explico melhor. Galadriel é jogada no colo do espectador como uma guerreira élfica bem acima da média, que consegue aniquilar em poucos segundos um troll da neve que um conjunto de elfos não conseguiu. E também, e mais importante, fazer com que os guerreiros humanos de Númenor, os mais altos, fortes e ágeis da espécie, com a bênção dos Valar, parecessem um punhado de patetas. Tudo isso sem nos explicar o motivo do tamanho poder. Ela é super poderosa porque sim. Vamos comparar com outros 2 personagens do mesmo universo. Aragorn começa sua jornada nos filmes como um mero guardião, maltrapilho e que é mal visto pela sociedade, e fica sentado pelos cantos das pousadas. As pessoas até chegam a ter medo dele. Excuse me, that man in the corner. Who is he? He's one of them rangers. Dangerous folk they are wandering the wilds. Round here, he's known as Strider. No entanto, no decorrer do filme, ele enfrenta os Nazgûl, ele passa a fazer parte da Sociedade do Anel, ele enfrenta Lurtz, esse capitão orc feito somente para os filmes, participa da Batalha do Abismo de Helm, da Batalha de Minas Tirith, para somente no final chegar ao ápice e se tornar rei. Ou seja, acompanhamos todo o desenvolvimento dele. O mesmo vale para Gandalf. O velhinho aparece no condado como um mero soltador de fogos de artifício a princípio, quase um ilusionista farsante. No decorrer do caminho, ele enfrenta um Balrog, perde, morre e somente após seu retorno, ele se torna um Mago Branco, em seu auge. De novo, acompanhamos o desenvolvimento. Mas para não ser injusto com Galadriel, vamos pegar emprestado um exemplo feminino de Game of Thrones, Arya Stark. No começo, uma garotinha indefesa. No decorrer da história, seu pai Boromir, quer dizer, Ned Stark, contrata Syrio Forel, o maior espadachim a pisar em Westeros, vindo do Mar Estreito. Após isso, ela se encontra como uma espécie de semideus daquele universo, Jaqen H'ghar, o Homem de Muitas Faces. Esse seu novo mentor lhe retira a visão temporariamente para que ela conseguisse aprimorar durante o treinamento seus outros sentidos. Em razão de todo esse desenvolvimento,
Quando nós vemos Arya Stark aniquilar a família Frey com facilidade, é apenas natural pra gente. Ela faria isso com uma mão nas costas, por causa daquele treinamento tão intenso. Voltemos a Galadriel. A série poderia ter tido um esforço mínimo para que a gente comprasse os superpoderes de Galadriel, e não seria difícil de fazer. Vejamos, no primeiro episódio ela está em Valinor. Imaginem que os produtores tivessem decidido nos mostrar Galadriel treinando com 1 ou 2 Valar. Imaginem ela passando 300 anos, 600, 1000 anos treinando com Vala-Tulkas, o especialista em combate físico, Galadriel suando, sofrendo, superando. Melhor ainda, se eles quisessem acertar em cheio e fazer um fanservice para que os fãs fossem à loucura, imagine eles colocando Olorin, Gandalf em sua forma angelical, ajudando a treinar Galadriel. Eles poderiam fazer tudo isso num time skip de meio episódio. Agora convenhamos, a gente não acharia nada demais Galadriel matar um troll, derrotar Númenóreanos, ou quem sabe até mesmo fazer chover, já que a gente iria se lembrar do treinamento duro com ninguém menos do que os Valar. Mas não, tome aí uma Galadriel inexplicavelmente onipotente. Só uma observação, por favor não diga que não poderia ser feito porque a Amazon não possui todos os direitos das obras de Tolkien. Porque assim, esse treinamento de Galadriel pelos Valar não existe nos livros, seria algo inventado para a série fazer sentido. E utilizar elementos inventados, a Amazon claramente pode, como por exemplo o próprio personagem Arondir. Este elfo não existe nos livros e foi inserido na série mesmo assim. Então, concluímos a parte do desenvolvimento da personagem. Vamos à caracterização. A maioria esmagadora dos fãs de Tolkien teve primeiro contato com a obra por meio dos filmes, e não dos livros. Isso significa que no imaginário deles, um elfo possui determinado padrão de aparência, sendo o principal deles os cabelos compridos. Vejam bem, não é apenas nos filmes de Peter Jackson que os elfos possuem cabelos compridos, e eu posso provar. Vejam como são os elfos em Sombras da Guerra, em Warcraft, os elfos noturnos, em Dungeons & Dragons, em jogos de RPG ou de cartas. Podemos dizer que em quase 100% das mídias, elfos são caracterizados pelo cabelo comprido. Mas daí a série estreante chega querendo sentar na janelinha e querendo ditar que na verdade está tudo bem elfos ter um corte de cabelo degradê ou um topetão cheio de laquê, como disse um dos inscritos. Isso faz com que não todos os fãs, mas a grande maioria, sintam estranhamento com esse novo visual e chegue à conclusão que esses elfos se parecem muito mais com um humano de orelhas pontudas do que com um elfo propriamente dito. Sem contar que para manter os cortes de cabelo apresentados na série, esses elfos precisariam ir ao cabeleireiro pelo menos de 15 em 15 dias, o que seria ao mesmo tempo impraticável e um pouco absurdo de se imaginar. Mas vamos ao último motivo do fracasso: comportamento. Diferente dos filmes de Peter Jackson, que não temos um protagonista fixo, já que temos Gandalf, Aragorn, Frodo, etc., em Anéis do Poder, a protagonista é bastante delimitada, Galadriel. Até aí nenhum problema. O problema começa quando a única protagonista da série apresenta um comportamento extremamente arrogante. It's been generations since a ship of Númenor was permitted to make such a journey on an elf's behalf. It is because of the elves that you were given this island. Surely you can spare a few planks and a rudder. Quando Galadriel chega em Númenor, ela considera que o método mais adequado de conseguir ajuda não seria solicitar uma audiência com os governantes e explicar para eles que se o continente da Terra-média fosse dizimado por Sauron, Númenor seria naturalmente o próximo alvo. Nada disso. Melhor ameaçar todo mundo publicamente com a famigerada frase: "Tem uma tempestade em mim." There is a tempest in me. O resultado era bastante previsível, ser jogada numa cela, para desenvolver um pouco de humildade. O pior foi que a atriz de Galadriel resolveu incorporar o comportamento de sua personagem fora das telas, na vida real, e disse que todos os fãs que não estavam satisfeitos com sua personagem, que simplesmente não assistissem à série. Para colocar as coisas em perspectiva e demonstrar que eu não tenho nada contra a atriz, vou me colocar no lugar dela brevemente para demonstrar meu argumento. Digamos que eu faça uns vídeos aqui no canal, e alguns de vocês venham nos comentários e digam que o som está ruim, abafado, ruidoso, ou que as imagens não fazem sentido, e eu fosse arrogante e burro o suficiente para responder: "Quem não gostou não assiste." Respondam sinceramente:
Vocês acham que esse comportamento arrogante me traria resultados positivos ou negativos? Todos nós sabemos a resposta. Então, acho que com isso fica claro que a minha crítica é dirigida ao comportamento da atriz e não a ela em si. O mais irônico é que Tolkien sempre tentou nos mostrar o valor da humildade em cada um de seus livros. O lado bom é que, como vocês viram na introdução do vídeo, Morfydd Clark mudou seu posicionamento de confronto com os fãs e está tentando uma trégua. E algo que eu preciso deixar bastante claro antes de finalizar esse vídeo é que eu não faço esse vídeo crítico à série com felicidade. Pensem bem, 90% do conteúdo desse canal é sobre Tolkien e suas adaptações. O quão magnífico seria que a série tivesse sido épica. Imaginem o tanto de conteúdo que poderíamos explorar e conversar juntos aqui no canal. Mas o que é certo e precisa ser dito. No mais, quem não tem a capacidade de assimilar críticas construtivas e se cerca somente de sabujos que somente sabem dizer amém, jamais vai evoluir. Espero que os produtores tenham aprendido e que a segunda temporada seja épica. Afinal, o professor criou o melhor universo de fantasia de todos os tempos, e tudo que envolve Senhor dos Anéis, eu vou sempre torcer que dê certo. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.